A transição está acontecendo. Ou você solta o controle, ou o seu corpo vai pifar. Olha, independente do que você acredita, seja qual for a sua crença, já tá todo mundo careca de observar que as coisas estão mudando e mudando drasticamente. A gente tá vendo instituições ruírem, escola, famílias, pelo menos o formato tradicional, política, economia, escândalos e mais escândalos, absurdos acontecendo, e ainda a nossa mente está assim abarrotada de informações e de conteúdos. Você consegue vasculhar o mundo e ter acesso a tudo num piscar de olhos. E por mais que isso seja muitas vezes benéfico, seja acesso a conhecimento, o ser humano nunca foi tão burro. O ser humano nunca esteve tão perdido e tão desesperado no meio de tanta informação, tantos caminhos possíveis, tantas teorias. E o que eu quero te ensinar aqui é para você sair das teorias, dessa confusão e ir para um lugar de clareza real, possível, objetivo na sua vida prática. Porque por mais que isso seja uma grande maluquice e a gente não saiba o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos, a verdade é que nós estamos aqui agora e nós precisamos manter o equilíbrio, a calma, a alegria, né? A sanidade mental enquanto nós estamos aqui. Então, independente de quais sejam as suas crenças sobre o que está acontecendo e quais serão as cenas dos próximos capítulos, tanto eu quanto você precisamos minimamente ter uma vida possível nessa realidade que está muito conturbada. E está muito mais conturbada dentro, eu digo, do que fora. Pelo menos as pessoas em que chegam para mim aqui, que eu atendo, que eu acompanho, né, as pessoas que chegam até aqui à escola, estão sempre muito confusas, né? Estão sempre com o sentimento de eu tô perdida, não sei para onde que eu vou, são tantos caminhos, tantas possibilidades, eu ouço tanta gente falando sobre tantas coisas. Então, meu convite para você aqui nesse vídeo, e é o convite inclusive da escola, é para você sair das teorias, sair das possibilidades, né? Das teorias conspiracionistas ou não, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E a gente desenvolver formas práticas da gente viver bem enquanto as coisas estão acontecendo. Enquanto a transição está acontecendo. Enquanto as instituições estão ruindo. Você precisa se manter de pé. E a grande chave está, o grande segredo está numa palavra chamada controle. A gente foi ensinado, e temos o grande hábito, né, de entender que a vida precisa estar o tempo todo sob o nosso controle. Que as coisas têm que acontecer do jeito e da maneira que a gente espera, planeja e idealiza. E quando isto não acontece, vem frustração, quebra de expectativas, tristeza, angústia, e eu começo a achar que o mundo inteiro tá brigando comigo. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo da forma como eu quero, da forma como eu planejei. E isso tá ficando mais evidente agora, porque cada vez mais as coisas estão fugindo do nosso controle, né? Saindo do jeito que a gente espera que fosse, contrariando as nossas expectativas. E aí a gente tá ficando frustrado, né? E a gente sabe, né, que a causa de todos os males é o apego. E o apego é uma forma de controle, por quê? O controle é o apego a um resultado, é um processo. Então eu quero que aquilo que eu intentei, que eu penso, que eu planejo, saia como eu pensei. Aconteça, tenha o processo como eu planejei, e o resultado seja aquilo que eu espero. Não deixa de ser uma forma profunda de sofrimento, porque eu tô apegada ao processo e ao resultado daquilo que eu planejei. Então a gente tá o tempo todo sendo incitado a ter controle sobre tudo. E quando a gente ouve a palavra controle, a gente vai para onde? Mente. A mente, o cérebro é que controla tudo. E meus amores, para e escuta isso aqui.
Aí está o grande erro, aí está o grande problema, e é por isso que você tá aí dando murro em ponta de faca e ficando cada vez mais decepcionado que as coisas não estão saindo conforme você está planejando. Primeiro, você está usando a mente, que é uma ferramenta, como mestre. Você está colocando a sua mente para escolher, a sua mente para decidir, sua mente para fazer, sua mente para sentir. Você está colocando a sua mente no controle de tudo. Só que a sua mente não é mestre de nada. Sua mente, escuta o que eu tô te falando. E se você não acredita, experimenta, que você vai ver transformação na sua vida. Ao invés de ficar discutindo comigo aqui, se você acha que é verdade, experimenta aí, depois você vem me falar. O mestre é o seu coração, não é os seus sentimentos, presta atenção. O mestre é o seu coração, é o seu centro. É no coração que nós temos o centro de operações da nossa vida, é o nosso coração. É lá que está ligada a nossa alma. É lá que está ligada a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo. Então é aqui é o centro de comando. A mente é uma ferramenta que obedece a esse centro, porque a mente lógica como é, cartesiana como é, ela é que traz para essa realidade que a gente vive os intentos do nosso coração, do nosso ser. Ela que nos ajuda na materialização daquilo que a gente planeja. Mas veja, não é ela que decide, não é ela que deseja, não é ela que tenta. Se tá sendo assim na sua vida, é por isso que eu tô dando errado. Porque você tá partindo daqui. E a mente é limitada. Ela age com base naquilo que ela sabe, naquilo que ela acredita, naquilo que ela já viu. Então, se você tem uma base de conhecimentos e de vida, de traumas, de dores, de problemas, se você assiste televisão o tempo todo, notícias, se o que você estuda sempre vai ser limitado, que nós não temos capacidade de absorver todo o conhecimento de maneira ilimitada, as suas decisões, seus intentos, seus desejos vão ser baseados nisso. Aí por isso que você fica querendo fazer as coisas igual o outro tá fazendo, por isso que você fica se comparando sua vida com o outro, se sentindo mal porque você não tá realizado, porque não teve aquele casamento, aquele trabalho, aquele carro e etc, aquele relacionamento e assim por diante. Por quê? Você tá fazendo as suas escolhas, suas comparações, perseguindo seus desejos e planejando tudo com a mente, querendo controlar tudo. E isso já funcionou há um tempo atrás. Nesse tempo de transição que a gente está vivendo, onde tudo está ruindo, nós estamos sendo chamados para a nossa verdade, para a nossa essência. E você só consegue acessar quando você acessa isso aqui, ó, o seu coração, o seu centro. Então, o desejo verdadeiro, genuíno, ele vem do seu centro. Porque é o seu centro que consegue ter o alinhamento de sua alma, sua mente e seu corpo, entender o que essas três esferas precisam. Porque você não é só alma. Então não adianta só coisas etéreas e espirituais. Você não é só corpo. Então não adianta só coisas táteis, né? Dinheiro, comida. E você não é só mente. Então não adianta só estudos, pensamentos, trabalho. Você é um ser com essas três esferas. E elas estão centradas no seu coração. Por isso que é daqui que vem os verdadeiros desejos e intenções. Então, o seu coração tem o desejo, tem a intenção, tem a vontade. A partir deste desejo, dessa intenção, dessa vontade, é que eu começo a trazer isso para a minha mente, porque ela, como uma ferramenta, vai me ajudar a organizar esse desejo genuíno em coisas plausíveis de serem feitas e realizadas nesta realidade. Então, se o meu coração tem um desejo, um sonho, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas ele é genuíno, um desejo de servir as pessoas com o meu trabalho, como eu tô fazendo aqui, por exemplo, é genuíno do meu coração, não é porque alguém me disse, não é porque meu pai deseja, porque minha mãe me falou que é, não, do meu coração, do meu centro do ser. A minha mente vai me ajudar com ferramentas, com estratégias, com formas de eu fazer isso desde. Então, você vai gravar um vídeo aqui para o YouTube. Você vai gravar um conteúdo ali para o Instagram. Você vai escrever um texto ali no Pinterest, desculpa, no LinkedIn. Você quer alcançar empresas, enfim.
Você vai postar a tal hora, você vai colocar esse... A mente começa a me ajudar com os recursos que ela tem, e ela até pode alcançar mais, se meu coração assim vibrar, minha mente pode ir em busca de mais, para eu tornar aquilo que eu desejo realidade, tá? Esse é o processo correto, e você começa por aqui, você tá começando errado. Segunda coisa, quando o desejo ele é íntimo, verdadeiro, essencial do meu coração, eu não preciso controlar a forma como isso vai ser. E eu não preciso ter expectativas sobre o resultado, porque eu tenho prazer no processo. Então, se o meu coração almeja e deseja de verdade que o meu trabalho, que o meu servir alcance as pessoas, eu não tenho que ficar me apegada a como isso vai acontecer. Se vai ser um vídeo meu que vai estourar aqui, se vai ser alguém que vai me convidar para uma palestra. Não. Eu tô querendo controlar o como. E o como, a forma, é responsabilidade do Criador, é responsabilidade do universo. Confia e solta. Você tá respirando aqui, fazendo digestão, seu coração tá batendo, sem você nem pensar sobre isso. Tem algo maior que controla tudo, que é incognoscível. Confia nisso. Confia nisso. É isso que te deixou vir até aqui. Não é você sozinho. Tem você também, tem a sua parte. Você se alimenta, você dorme, você come, você se cuida, né? Mas para além disso, tem aquilo que é maior do que você. Então, você não se apega ao como, de que forma isso vai acontecer. E nem você se apega ao resultado. Por quê? Porque você tem prazer no simples desejo. Porque você tem prazer naquilo que está sendo feito. Então, eu tenho prazer de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Ainda que este vídeo não viralize. Ainda que não sejam milhares de pessoas que assistam esse vídeo. Não quer dizer que eu não desejo isso. Mas quer dizer que, independente disso, o processo de estar fazendo, de estar gravando aqui, já é suficientemente prazeroso e satisfatório, porque é um desejo da minha alma. Se ele é só um desejo da minha mente, se ele é só um desejo do meu ego, eu vou ficar muito chateada se esse vídeo não viralizar, se eu não vender nada através dele. É o ego. Porque o processo já não está sendo prazeroso. E às vezes acontece por quê? Porque o desejo não é genuíno, ele não veio no meu coração, ele veio aqui da minha mente. Aí eu entendi que eu tenho que fazer assim para ganhar dinheiro, tenho que fazer assim para o meu trabalho expandir. Eu comecei pelo caminho errado, eu comecei pela ponta, eu comecei pelo resultado, pela minha mente, limitada, cartesiana. E este processo, como eu disse, de querer controlar tudo e de começar pela mente e não pelo coração, é que tá destruindo tudo. Por isso que seu corpo tá entrando em colapso. Por isso que tá ficando doente o tempo todo. Por isso que tá sentindo um monte de dor. Por isso que sua mente não para. Por isso que você tá inquieto o tempo todo, insatisfeito o tempo todo, chateado o tempo todo, frustrado e frustrada o tempo todo. Porque você tá baseando a criação, o desenvolvimento da sua vida a partir da sua mente, não do seu coração. Então seu corpo tá te mandando várias mensagens. E aí ele começa com desconfortos, com doenças, com tumores, com coisas, até que você acorde e consiga olhar para ele. Porque o seu corpo é o veículo responsável por sua mente funcionar e por seu coração bater. E às vezes você está aí não dando valor devido ao seu corpo. Tá dando devida atenção à sua espiritualidade, à sua alma, ou à sua mente, aos seus estudos, mas está esquecendo o seu corpo, a sua casa. E tem gente que faz ao contrário também, né? Dá atenção só pro corpo. Eu me alimento bem, eu malho, eu respiro, mas eu também não alimento a minha mente, nem alimento a minha alma. Um vai ficar desnutrido e vai falhar. O alinhamento perfeito é alma, mente e corpo. Tudo trabalhado a partir do centro do seu coração. Seu coração sabe o que sua mente precisa, seu coração sabe o que sua alma precisa e seu coração sabe o que o seu corpo precisa. Se seu corpo quer descansar, ou quer um alimento diferente, ou quer exercitar, ou quer sentir prazer, tudo isso, todo esse conhecimento tá aqui, ó. Se você acessa o seu coração, você sabe o que o seu corpo precisa, o que sua alma precisa e o que sua mente precisa. E é só alinhando esses três que você vai ter capacidade de viver nesses tempos de transição
malucos como estão, com equilíbrio. Independente como esteja ou aonde vamos chegar, se você está alinhado de alma, mente e espírito, você consegue ter qualidade nos seus dias. Você consegue ter sanidade mental, saúde corporal e estado de êxtase na sua alma, porque você vai estar alinhado. Então, o chamado dessa nova era é para você soltar o controle, meu querido e minha querida. Sair da mente, que a ferramenta não é mestre, e aprender a acessar o seu coração. Acessando o seu coração, você vai entender e vai nutrir verdadeiramente do que sua alma precisa, do que sua mente precisa, do que seu corpo precisa. E não é a Daisy ou a escola do ser que vai dizer para você o que você precisa. É você que vai identificar o que você precisa a partir da conexão que você vai fazer com o seu coração. E isso não vai mudar uma coisa na sua vida. Isso vai mudar a sua vida completamente. Isso vai fazer com que a sua vida seja realmente transformada e você consiga ter qualidade de vida, saúde mental, saúde corporal, saúde espiritual. E para fazer isso tudo é mais simples do que você imagina. Alimentar esses três do que eles precisam. Não quer dizer que é um caminho curto ou um caminho fácil, mas é um caminho simples e um caminho possível. E você vai começar esse caminho através da respiração consciente, que é o que vai conectar essas três esferas de quem você é. Eu aprofundo isso e muito mais de forma prática no caminho do coração. Eu não gosto de falar que é um curso, porque não é um curso, é um guia, com aulas práticas, com exercícios, um guia objetivo, para você aprender a acessar a sabedoria do seu coração. Para você entender qual a melhor decisão tomar, o que é preciso fazer, como fazer, quando fazer. Toda essa sabedoria está no seu coração e não é uma coisa abstrata, é prática, tá aí dentro de você se você souber acessar, e você só consegue acessar no momento presente, aqui agora. Então, para aprofundar, você vai acessar aqui as informações para você receber esse guia, e eu não vou deixar você sair desse vídeo de mãos abanando. E eu vou te ensinar um exercício de respiração que você vai fazer para você começar a alinhar alma, mente e corpo e se conectar a essa sabedoria divina e poderosa que existe dentro do seu coração. A sua respiração é responsável por equilibrar alma, mente e corpo e por integrar esses três dentro de você. Por isso que a partir da respiração presente e consciente aqui agora, é que você consegue se comunicar com o seu coração e ter as orientações. Como eu falei, não coisas etéreas, coisas práticas, porque o seu corpo, a sua alma e a sua mente vão começar a dar sinais das necessidades que ambos têm, né? Que essas três esferas têm. Mas como você não está acostumado, eu não vou te ensinar aqui um exercício avançado ou difícil. Você vai começar a respirar lentamente pelo nariz, inspirando contando até 4, expirando contando até 6. Você vai fazer isso por pelo menos 6 minutinhos. Dado esses 6 minutos, você vai inspirar e segurar todo o ar. E vai contrair. Depois você vai soltar todo o ar, até quando você não vai aguentar mais, e vai ficar segurando sem ar. Todo este processo você vai fazer com a respiração diafragmática, ela acontece aqui, ó, no alto do estômago, quando a nossa barriga faz como um balãozinho, ela infla. Enquanto você faz essa respiração, você vai se concentrar no ponto entre as suas duas sobrancelhas, um pouquinho aqui acima, que é onde está a sua glândula pineal, que é responsável pela sua conexão com você mesmo, com aquilo que é maior do que você. Então, você vai fazer o primeiro ciclo com a atenção aqui, na glândula pineal. Depois, você vai fazer conectando com a sua glândula timo, que tá aqui. Então, você vai fazer esse mesmo ciclo de respiração e você vai bater aqui no centro do seu peito e intencionar que a sua glândula timo está sendo ativada.
E o terceiro ciclo você vai fazer com a sua mão sobre o seu abdômen, sobre o seu chakra umbilical, ativando também todo o poder que está aqui no seu sistema digestivo, no seu estômago, que ele é quase como o seu segundo cérebro, tem mais neurônios até que o seu cérebro. Tudo que eu tô trazendo aqui, gente, muito mais do que energético, bioenergético, é científico. Trabalhar essas respirações nesses 3 eixos vai ajudar você a regular o seu sistema nervoso, tá? De modo a você estar com capacidade cerebral, mental, física, espiritual, corporal de se conectar com o seu coração. Então, depois desses 3 ciclos, você vai se conectar com o seu coração. Você vai voltar para a respiração de inspira 4, solta 6, massageando o seu coração. E você vai se voltar à pergunta e à integração corpo. O que eu preciso fazer para integrar alma, mente e corpo? Coração, qual é o meu caminho? Coração, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer. E você vai observar o silêncio, tá? Com a prática, você vai estar criando espaço em você para que o seu coração tenha abertura, porque ele fala o tempo todo, mas você vai ter a capacidade de ouvir o seu coração a partir desses simples exercícios de respiração. Tem muito mais a ser feito, a ser desenvolvido, mas se você fizer isso, experimenta e me fala se você não vai ter verdadeira transformação na sua vida, vai começar a escutar, eu digo mais, audivelmente, o seu coração te guiar e te inspirar para as decisões que você precisa fazer e viver sem controle, com confiança no fluxo.